Oba, olá você, como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Que legal, que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente. Venha então participar de mais uma apresentação de mais um conteúdo de matemática e estatística. E hoje nós vamos finalizar essa parte de medidas separatrizes, tá certo? Para dados, olha lá, para dados agrupados com intervalo de classe, tá certo? Essa parte é muito bacana, muito interessante. Ela é um pouquinho mais elaborada que as outras, tá certo? Nós vimos a situação onde a gente fazia essas contas, esses cálculos para medidas enumeradas em termos de rol ou agrupados, tá certo? Na parte de variável discreta. Hoje nós vamos trabalhar com variável contínua. Você vai ver como é que é interessante, muito bacana, tá bom? Acompanhando aqui então, olha só que interessante. Nós temos o seguinte: vamos definir de primeiro momento o que são medidas separatrizes. São números reais que dividem a sequência ordenada de dados em partes que contêm a mesma quantidade de elementos da série, como já vimos de outras vezes. Muito bem. Então nós temos os quartis, temos os quintis e temos os decis. Percebeu? Para facilitar nossas contas, para facilitar nossos cálculos, nós fazemos o que? Nós relacionamos com os respectivos percentis, tá certo? É muito mais fácil trabalhar com essa medida. O percentil permite que a gente calcule de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais suave essas contas. Perfeito? Então vamos lá. Temos um pequeno roteiro que, se você seguir, você vai calcular com tranquilidade o valor do PI, do percentil. Tá bom? Então, primeira providência, identifica a medida com o percentil PI. Perfeito? Tendo em vista aquele quadro anterior que acabamos de verificar. Em seguida, você vai calcular a posição do percentil, tá certo? Da seguinte forma: I% de N, ou seja, você vai pegar o valor de I vezes N e vai dividir por 100. Perfeito? Muito bem. Passo 3, então, você vai fazer o quê? A partir da frequência acumulada da série, você vai localizar o elemento que vai ocupar essa posição. E o quarto passo, que é o mais importante, que é o mais interessante, você vai utilizar uma fórmula para calcular o valor do PI. Muito bem, a exemplo do que nós vimos com variável discreta, para a variável contínua temos apenas um passo a mais, que você vai utilizar uma fórmula, certo? E que fórmula é essa? Olha só, aqui está ela. Perfeito? PI vai ser igual a LI mais posição de PI menos FAC ante dividido por FI vezes H. Tá certo? Vamos destacar cada um desses elementos com calma para você poder aprender com tranquilidade, tá bom? Pós-PI é o que? Posição do percentil. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é o que? Calcular a posição da medida. Então você vai ter que relacionar aquela medida separatriz com PI. Em seguida você vai calcular a sua posição. E como é que você calcula? Calcula da seguinte forma: multiplica o N vezes I e divide por 100. I vai de 1 a 99 e N, olha só, N é o tamanho da amostra ou número de elementos. Perfeito? Em seguida, pela FAC, tá certo? Olha só, aqui é o que? Frequência acumulada anterior. Olha lá, frequência acumulada anterior à classe do percentil. Perfeito? Então você vai ter que definir uma classe do percentil. Onde o percentil está, você vai precisar definir a sua classe. Perfeito? Em seguida você vai determinar a frequência acumulada. Perfeito? E partindo-se dessa fórmula, você vai calcular PI. Então os elementos que compõem a fórmula são os seguintes: olha lá, LI, limite inferior da classe do percentil, tá certo? FAC ante é o que? Frequência acumulada anterior à classe do percentil. H é a amplitude da classe do percentil. E FI é a frequência absoluta simples da classe do percentil. Tá bom? Se você prestar atenção, então nós temos um pequeno modelo de como vamos fazer as nossas contas, os nossos cálculos, tá certo? Que vai lhe permitir mostrar de uma maneira um pouco mais clara o que foi colocado antes. Percebeu? Então nós temos as classes, temos o intervalo de classes, temos a frequência associada a cada uma dessas classes, perfeito? E também temos a sua frequência acumulada. Você sabe fazer essa conta. Já vimos como é que faz, percebeu? Você já viu como é que nós determinamos
essa frequência acumulada. Perfeito? Muito bem. Então, se você seguir o roteiro, se você lembrar dele, precisamos calcular a posição de PI, que é do percentil, vai ser o que? N vezes I dividido por 100. N é o tamanho da amostra, no nosso caso aqui é 105, vamos dividir por I, que é 75, dividido por 100. Perfeito? Nesse caso aqui, olha só, nós queremos calcular Q3. E Q3 você sabe que equivale a P75. Portanto, o I é 75. Muito bem? Então, esse modelinho nós vamos ver como é que nós vamos construir. Você vai ver como é que a gente vai obter a solução para esse caso. Tá bom? Vamos lá, acompanhe com calma, com atenção. Então, vamos partir para o Excel. Muito bem. Medida separatriz, dados agrupados, no caso da variável contínua. Muito bem. Qual vai ser o nosso modelinho? Calcular o Q3 da série. Então, nós temos aqui a nossa tabela, temos as classes, o intervalo de classes já está assinalado, temos as frequências individuais para cada intervalo. Perfeito? Precisamos agora definir o que? Vamos definir a série de frequência acumulada. Em seguida, vamos utilizar a fórmula. Tá bom? Então, vamos lá. Você já sabe fazer esse procedimento. Primeira frequência acumulada é a própria individual. As próximas você vai obter da seguinte forma: escreva o sinal de igual, frequência anterior mais a frequência atual, tá certo? E agora é só distribuir para as próximas células. Vem aqui e prontinho. Já temos a nossa frequência acumulada. Perfeito? Vamos calcular o tamanho da amostra. Simplesmente é só você somar o valor das frequências. Perfeito? 105, 105. Tá bom? O que é importante destacar agora? Importante destacar agora que vamos calcular a posição do percentil, aonde ele se localiza. Certo? Então vamos calcular a posição de Q3. Só que Q3 você sabe que equivale, é igual a P75. Muito bem. Portanto, I vale quanto? 75. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, se nós vamos determinar a posição do percentil 75, o que nós temos que fazer? Temos que fazer simplesmente o seguinte: vamos multiplicar N vezes I e dividir por 100. Então, vamos multiplicar, olha lá, tamanho da amostra N vezes I e vamos dividir por 100. Portanto, olha só, a posição é 78,75. Perfeito? A exemplo que nós já fizemos nos casos anteriores, vamos usar a frequência acumulada para determinar a classe que pertence a esse percentil. Certo? Então, determinamos a posição 78, 79. Então, você vem aqui e analise linha a linha. Perfeito? Aqui nós temos até a 16ª posição, 34ª, posição 58 e posição 93. Então, olha só, 78 e 79, a posição está aqui nesta classe. Acompanhe comigo, classe 4. Perfeito? Então, vamos destacar essa classe. Então, vamos passar uma cor bacana. Vamos destacar esta classe. Muito bem. Então, esta aqui vai ser nossa classe de referência, a nossa classe de trabalho. Então, olha só, perceba que P75 está contido nesta classe, entre 30 e 40. Percebeu? Isso é muito importante. Então, muito bem. Então, vamos agora escrever os elementos da fórmula. Então, já fizemos a primeira parte, tá certo? Escrevemos, então, a classe agora. Vamos, então, escrever adequadamente. O limite inferior dessa classe, quem é? Olha só, quem é o limite inferior? É 30, então escreva 30. E o limite superior, você pode verificar que é quanto? 40, então, digite 40. Percebeu? Então, tivemos dois dados importantes. A posição do percentil, que foi calculada agora, e a classe a qual ele pertence. Então, ele está nesta classe aqui. Então agora vamos completar os outros dados, tá certo? Vamos completar as outras informações aqui para poder utilizar a fórmula. Então acompanha aqui com cuidado. Limite inferior. Que é limite inferior? Olha lá, limite inferior. Quem é? Vem aqui e você procura 30. Percebeu?
30, então digite 30. Quem é a frequência simples correspondente a essa classe? Frequência simples, frequência FI, olha lá, se você acompanhar aqui, percebeu? 35, então digite 35. Tranquilo? Agora a frequência acumulada anterior a essa classe, então você tem esta classe aqui, percebeu? A frequência anterior acumulada quem é? 58, então digite 58. Percebeu? E H é a amplitude da classe, simplesmente vai ser o que? A diferença entre os limites. Olha, você pode colocar aqui, olha, limite inferior, superior, menos limite inferior. Portanto, vale 10. Tá bom? Percebeu então? Após você escrever os dados direitinho, com cuidado, que isso é muito importante para usar essa fórmula, você vai pegar esses elementos e vai colocar aqui na fórmula, tá bom? Em seguida nós vamos trabalhar com o Excel, vou mostrar para você como é que você pode fazer essa conta no Excel, tá bom? Então, vamos ilustrar usando a fórmula geral. Então, a porcentagem, π, na verdade aqui quem é? P75, não é? Então, escreva 75. Tudo bem? Ok? Em seguida, olha lá, quem é o limite inferior? Quem é o limite inferior? Então, o limite inferior, se você for nos dados, é 30, então escreva 30. Muito bem. Em seguida, a posição do percentil. Então, quem é a posição do percentil? Olha lá, 78,75. Percebeu? Vamos lá então. Frequência acumulada anterior, olha só, é 58. Então vamos digitar 58. Vamos digitar 58. Tá bom? Quem é a frequência simples no nosso caso? Quem é a frequência simples no nosso caso? Olha lá, frequência simples no nosso caso, 35. Então digite 35. Tá bom? E em seguida, a amplitude ou tamanho da classe, do intervalo, quem é? É 10. Então digite 10. Tá certo? Muito bem, muito legal. Olha só que bacana. Não requer prática nem tão pouca habilidade. Não requer prática nem tão pouca habilidade. Você com certeza vai saber resolver essa continha aqui. Perfeito? É até interessante você fazer com lápis e papel depois. Tá bom? Mas como nós temos o recurso do Excel, que é muito legal, muito bacana, nós vamos fazer essa continha para você. Então como é que nós vamos fazer? Vamos calcular P75. Tudo bem? Como é que nós vamos escrever esta fórmula, tá certo? Nesta célula. Então acompanhe aqui comigo, escreva o sinal de igual, tá certo? Vamos habilitar a fórmula para o lado esquerdo, bacaninha. Digite o sinal de igual. Perfeito? Então em seguida vamos pegar o valor 30. Pegamos o valor 30. Digite mais. Tá certo? Em seguida, abra dois parênteses, tá certo? Pegue o que? Agora a posição. Então vem aqui e pega a posição, clicando. Posição menos frequência acumulada anterior, tá certo? Fecha o parênteses. Perfeito? Agora você vai dividir essa quantidade por quem? Vai dividir por 35. Quem é 35 é a frequência simples. Em seguida, fecha o parênteses e você vai multiplicar essa quantidade pelo tamanho, tá certo? Hzinho, então 10. Percebeu? Vamos teclar enter se tudo estiver certinho. 35,93. Então nosso percentil 75 é igual a 35,93. Certo? Então acabamos de achar o valor, acabamos de achar o número que vai dividir essa sequência em duas partes. Tá bom? Como é que você pode ler esse número? Como é que seria interessante você interpretar esse número? Olha só que bacana. Vamos só ver como é que você pode interpretar esse número. Você pode interpretar esse número da seguinte forma. Preste atenção aqui comigo. Olha só como é que você pode fazer a leitura desse número. Olha lá. P75 é igual a 35,93. Percebeu? Uma interpretação que você pode ter é a seguinte. Olha lá. 75% dos valores da série
são menores ou iguais a 35,93 e 25% dos valores da série são maiores ou iguais a 35,93. Percebeu que interessante? Então olha só, você tem essa série, ela foi dividida em duas partes, onde você tem o seguinte: esse número divide a série em duas partes. 75% dos valores estão abaixo desse valor, tá certo? São menores ou iguais, e 25% dos outros valores são maiores ou iguais a 35,93. Tudo bem? Tudo claro? Bacana, né? Muito bem. Mas eu sei que você ainda ficou com algumas duvidazinhas. Vamos fazer um outro caso então, tá certo? Vamos trabalhar uma outra situação. Só que agora nós vamos calcular Q1 e Q3. Tá certo? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é interessante a gente verificar como é que é o procedimento. Bom, para deixar bem claro e fixar bem essas ideias. Eu sei que você vai ficar contente. Tá certo? Repare só. Então nós temos uma série, temos as classes já definidas, os intervalos, as frequências individuais e as frequências simples. Perfeito? Agora vamos só calcular a frequência acumulada. Então você já sabe fazer esse procedimento, tá certo? O primeiro valor nós temos, vamos calcular os seguintes agora: é o anterior mais o atual, e pronto. Vamos pegar a fórmula agora e distribuir em seguida. Muito bem, olha só que interessante. Chegamos nesse ponto. Então repare agora que a gente precisa fazer o que agora? Vamos verificar se o tamanho da fórmula corresponde, se o tamanho da amostra corresponde aos dados que nós temos aqui. Então vamos somar esta coluna. Vamos somar essa coluna. 54, 54. Muito bem. Tá bom? Vamos agora estabelecer o seguinte: Q1 e Q3 correspondem a que percentis? Então vamos lá. Q1, você sabe, não requer prática nem tão pouca habilidade, que vale a P25, tá certo? E Q3 vale o que? Acabamos de ver, no caso anterior, P75. Portanto, para esse caso, Q1, nós temos o índice 25, tá certo? E Q3, o índice é 75, certo? Simples assim, sem maiores complicações, sem maiores dramas, tá certo? Então vamos usar essa tabelinha aqui com esses dados para ser preenchidos para mostrar como é que a gente pode usar a nossa fórmula, tá bom? Então vamos lá, posição de PI, vamos pegar o primeiro percentil, P25, tá certo? Então como é que nós vamos calcular? Vamos calcular da seguinte forma, acompanha aqui comigo. Escrevo o sinal de igual, em seguida faço o seguinte: N vezes I, então vai ser N vezes I, vamos dividir esse valor por 100. Olha lá, 13,5. Então a posição do percentil 25, qual é? 13,5. Então está na posição 13,5. Vamos até a tabela, na posição 13,5. Olha lá que interessante. Em que classe nós estamos trabalhando? Vamos trabalhar aqui, olha, 13,5 vai até esta classe, percebeu? Aqui vai até a 10ª posição, aqui vai até a 38ª. Então vamos destacar essa classe, tá certo? Vamos passar uma cor legal, bacaninha, vamos passar uma cor legal, tá certo? Então essa classe aqui pertence aqui, percentil, é o percentil P25. Tudo bem? Perfeito? Então achamos a posição, achamos a classe, vamos colocar os limites da classe, 50, 100, então vem aqui, escreva 50, limite inferior, e 100, limite superior, tá certo? Até aí é simples, né? Tranquilo, né? Então agora vamos escrever os outros dados da tabela para a gente poder fazer a nossa conta. Limite inferior é 50, certo? Frequência simples, então vamos ver aqui a frequência simples, olha lá, acompanhe comigo a frequência simples, olha lá, vem aqui a frequência simples 28, então digite 28, frequência simples 28, tá certo? A frequência acumulada anterior a essa classe, então nós temos essa classe, a frequência acumulada anterior quem é? É 10, então digite 10. Então vem aqui
digite 10, certo? E o tamanho dessa classe é só tirar a diferença entre o limite superior menos o limite inferior. O valor é 50. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Até aí sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Então a gente vai calcular agora, olha só, P, tá certo? Vamos escrever aqui. Que P é esse que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o P25. Tá bom? Então se a gente escrever os dados na forma, se a gente for escrever os dados na forma para mostrar, para deixar bem ilustrado, olha só que interessante. O limite inferior, quem é? Vem aqui, ó, limite inferior. Só procurar aqui 50, tá certo? Então digite 50. Perfeito? A posição do percentil. Vamos lá, posição do percentil. Vamos apagar aqui. Olha lá, a posição do percentil 13.5. Então escreva 13.5. Tá certo? Frequência acumulada anterior. Frequência acumulada anterior. Então vem aqui, frequência acumulada anterior é 10. Então vamos digitar 10. Vamos digitar 10. Certo? Frequência simples no nosso caso aqui. A frequência simples correspondente a essa classe. Que frequência é essa? 28. Digite 28. Tá certo? O nosso valor para Hzinho, que é a amplitude dessa classe, quanto é? Olha lá. Quanto é? Se você olhar direitinho, presta atenção. 50. Então digite 50. Certo? Muito bem, eu sei que você sabe fazer essa conta de cor e salteado, certo? É interessante você fazer com lápis de papel, mas vamos usar o recurso do Excel, tudo bem? Vamos mostrar como é que a gente faz essa continha no Excel, tá bom? Só você seguir a fórmula, não tem dificuldade nenhuma. Então vamos lá, 50, então vem aqui e pegue 50 mais, abra dois parênteses, posição do percentil menos a frequência acumulada anterior, tá certo? Fecha o parênteses. Vamos dividir por quê? Vamos dividir por 25, tá certo? Vem aqui, na verdade 28, vamos dividir por 28, tá certo? Vamos passar um parênteses, certo? Vamos dividir, vamos multiplicar esse produto todo por 50. Então vem aqui 50. Quando você teclar o Enter, você vai achar quem? 26 ponto, olha lá, 56.25, tá certo? Esse aqui é o valor então que nós temos para o nosso percentil, percentil P25, tá bom? Muito interessante, muito bacana. Então, como é que você faz a leitura desse número? Você pode fazer da seguinte forma, acompanha aqui comigo, olha lá, certo? 25% dos valores estão abaixo de 56.25, são iguais ou menores que 56.25, e 75% dos valores são maiores ou iguais a 56.25, certo? É uma leitura que você pode fazer, tá bom? Legal, né? Bacana. Muito bem. Fizemos para P25, para P75 também é muito fácil, muito tranquilo. Vamos só mudando aqui, quer ver? Olha só como é que é interessante. Vamos calcular a posição desse percentil P75. Como é que nós calculamos mesmo? Pegamos o valor de N, multiplicamos por I, dividimos por 100. Perfeito? Olha só que interessante. 40.5 é a posição. 40.5, vamos ver aqui na tabela. Ó, vai estar aqui, tá certo? Então, a classe correspondente é essa aqui. Então, vamos assinalar. Vamos passar uma outra cor bacaninha. Muito bem, vamos passar uma cor mais estilosa. Muito bem. Essa classe aqui quem é? Olha lá, essa classe aqui é do P75. Então vamos escrever P75. Bom,
Muito bem, então vamos melhorar aqui. Que classe é essa? Olha lá, 100 a 150. Então vamos assinar lá. Vamos assinar lá 150. 150. Aqui o valor final aqui, vamos lá. A 100, 150. Então vamos lá. Vamos lá, 100 a 150. Percebeu? Muito bem. Tranquilo. Agora quais são os outros dados que nós vamos pegar? O limite inferior mudou, vai ser 100. Anote 100. Certo? A frequência simples que nós temos aqui. Então vamos lá pegar a frequência simples. A frequência simples para essa classe quem é? Ó, é 12. Então assinale 12. Então vamos escrever 12. Tá certo? Vamos escrever 12. Certo? O tamanho nós já achamos aqui, olha só. O tamanho agora é 50. Percebeu? Vamos lá, vamos melhorar os dados. Tá certo? Só falta pegar a frequência anterior a essa classe. A frequência anterior a essa classe é 38. Então vamos escrever 38 aqui, olha lá. Vamos escrever 38. Prontinho, você viu que já imediatamente foi calculado o valor para P75, né? Vamos melhorar aqui. Vamos escrever 75. Muito bem. Bom, 110.42. Como é que você interpreta esse resultado? Como é que você pode fazer a leitura desse número? Você pode fazer da seguinte forma, olha lá, preste atenção. 25%, olha só, dos valores da série, perdão, 75% dos valores da série são menores ou iguais a 110.42 e 25% dos valores dessa série são maiores ou iguais a 110.42, certo? Então, olha só que interessante, olha só que bacana. Calculamos P25, P75, calculamos Q1 e Q3 dessa série. Você viu só como foi simples? Você viu só como foi bacana? Olha só como você ficou mais feliz e mais contente de aprender esse conteúdo, tá bom? Só que para destacar e deixar bem claro para você, é um conteúdo que exige muita prática, é um conteúdo que exige que você faça muitos exercícios, tá certo? Sobretudo para você compreender muito bem, assimilar como é que se utiliza essa fórmula, tá bom? Muito bem, que legal, né? Ok, eu espero que você tenha gostado, tá bom, desse conteúdo. Se você tiver um tempinho, dê uma passadinha lá no meu blog, que tem mais umas listas de exercícios legais para você praticar e resolver, tá bom? Nos veremos numa próxima ocasião. Até lá, boa sorte e nos vemos depois, ok?